Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso curso completo de análise sintática. O que é que nós vamos estudar? Sinais de pontuação, é isso aí. Tão essenciais na minha produção de texto. Eu tenho que ter o conhecimento dos sinais de pontuação para que eu possa elaborar um bom texto e aí não causar nem problemas gramaticais, okay, quanto ao mau uso dele, tampouco causar uma possível ambiguidade ou então um duplo sentido no que eu queria apresentar, não é assim? Então os sinais de pontuação passam a ser fundamentais. Agora, Marcelo, eu entendo também o seguinte, além de melhorar a minha produção, eu tenho certeza que o concurso que eu vou fazer, seja ele realizado pelo CESP, pela ISAF, pela FCC ou qualquer outra instituição, eu tenho certeza que lá existirão questões quanto à pontuação, ok? Então nós vamos agora ter um conhecimento desses sinais de pontuação e a partir daí, meus jovens, resolver as questões sem nenhum problema, tá bom? Sem nenhum atrapalho, não é assim? Vamos comigo? Sinais de pontuação. Ponto final. Marcelo, ponto final. Para mim, Marcelo, é o mais fácil. Eu concordo. Ponto final é simples. Mas também a vírgula, tá certo? E todos os outros sinais de pontuação. Não há dificuldade para compreendermos esses sinais. Agora, veja bem. Ponto final, ele acontece principalmente quando eu concluo um período, Marcelo. Quero fechar o período, uso o ponto final. Perfeito. Mas olha, você usa também o ponto final, você deve usar também o ponto final, quando você quer reduzir o período, tá certo? Aí você dá um pontinho ali. Por exemplo, em determinadas situações, eu uso o ponto final e substituo, possivelmente, um conector, uma conjunção, tá certo? Então, eu posso usar o ponto final para reduzir o período. E devo, claro, usar também quando há abreviaturas essenciais numa produção. Estou fazendo aí um expediente, estou produzindo um expediente, um memorando, um ofício, ok? Ou qualquer outro tipo de expediente, e quero pegar o pronome de tratamento ali e quero que haja uma abreviação. Então, se eu vou abreviar um pronome de tratamento, aí eu vou usar o quê? Os pontos, tá bom? O ponto final, ok? Então, acompanhe comigo o ponto final. Veja só. Usa-se nos seguintes casos. 1, para fechar o período. Olha lá. Os números, segundo a Receita Federal, mostram que houve um aumento de 13,6% em relação ao mês de janeiro do ano passado. Olha aqui o pontinho. Correto. Aqui eu fechei o quê? O período. Tá certo? Um período simples, ok? Então eu usei para fechar o período. É o primeiro passo para o uso do ponto final. Nas abreviaturas, solicitamos a Vossa Senhoria uma maior, isso aqui ficou 1, deixa eu ajeitar para vocês, e a minúsculo, tá bom? Uma maior atenção para este caso, ok? Pronto, resolvi aqui, olha. Uma maior atenção para este caso, correto? Então, usei aqui o ponto nas abreviaturas. Qual foi a abreviatura? Vossa Senhoria. Olha aqui a abreviatura de Vossa Senhoria. Cuidado, minha gente, ok? Então, solicitamos a Vossa Senhoria uma maior atenção para este caso. Marcelo, percebi que não há crase, correto? No nosso estudo de crase, nós apontamos o quê? Não se usa crase antes de pronomes de tratamento. Vale a pena lembrar? Reduzir períodos, olha cá. Reduzir períodos. Veja, a história da humanidade baseou-se em conquistas e lutas constantes pela liberdade. Os povos buscavam adquirir sua identidade social e cultural. Veja, pontuou aqui. Ele poderia ter usado aqui um conector, olha. Tá certo? Por exemplo, a história da humanidade baseou-se em conquistas e lutas constantes pela liberdade. Vou usar um conector, olha. Visto que, muito bem, olha, ou já que, se for o caso, ou na medida em que, ou por quanto, vai depender, você que escolhe aí. Tem a mesma carga semântica. A história da humanidade baseou-se em conquistas e lutas constantes pela liberdade, visto que os povos buscavam adquirir sua identidade social e cultural. O que é que ele fez? Usou o ponto e não precisou mais usar o quê? O conector. E se você observar, veja como o ponto é um recurso coesivo. Na verdade, a pontuação serve como um recurso coesivo, tá certo? Por isso que eu não posso deixar de ter o meu texto pontuado. Não quer dizer que eu vou usar o ponto sempre para reduzir os períodos, tá bom? Eu só faço isso se eu perceber que o meu período vai causar uma dificuldade de compreensão. Aqui, nesse nosso exemplo, foi colocado porque quis reduzir, mas não iria, se eu colocasse a conjunção, não iria certamente atrapalhar a minha compreensão, ok? Então você deve usar para reduzir o período com a finalidade de não causar ao leitor dificuldades de compreensão. No entanto,
em determinadas situações, você deve e pode usar o conector, tá certo? Então vamos para cá, veja bem. Ele é um recurso coesivo e ele não impede a ideia de sentido. Olha, se nós observarmos os dois períodos sintáticos, olha, a história da humanidade baseou-se em conquistas e lutas constantes pela liberdade. Primeiro período sintático. Segundo período sintático, os povos buscavam adquirir sua identidade social e cultural. Nós vamos perceber que essa oração aqui traduz uma ideia de causa em relação à anterior, perfeito? Então, a carga semântica não foi retirada com o uso do ponto, tá certo? Com o uso do ponto. Eu usei apenas para reduzir o período, aí eu não quis usar o conector, mas eu poderia ter feito o uso tranquilamente, ok? Compreendemos o ponto final, especificamente no caso, para reduzir o período? Perfeito, ok. Continuando, 2 pontos. Usa-se nos seguintes casos. 1. Usa o sinal, tá ok? Aí está no singular porque é o sinal de 2 pontos. 1. Para anunciar a fala das personagens na história. Então, naquele momento oportuno, Mariângela interrogou-lhe. Veja bem, eu vou agora para o discurso direto, olha. A fala da personagem no texto, nós chamamos de quê? Discurso direto, ok? Então, nesse caso, eu ponho o travessão e aí vem a fala. Logo, usou-se aqui, ok? Foram utilizados os 2 pontos, o sinal de pontuação. Você deseja falar com meu pai ou com minha irmã? Então, Maria Ângela interrogou o camarada nisso aqui. Bem aqui, olha, é um, tá certo? É sinal de interrogação. Você deseja falar com meu pai ou com minha irmã? Ok? Muito bem. 2. Antes de uma citação. Veja lá. Repetir as palavras do pai. Aqui. Quais seriam as palavras do pai? O mundo sem a selva, deixa eu fechar aqui a vírgula. O mundo sem a selva será triste e mau. Antes de uma citação. De novo, repetir as palavras do pai. Quais eram as palavras do pai? O mundo sem a selva será triste e mau. Certo aí? Muito bem. Para isso eu utilizo os 2 pontos. Também, minha gente, para um aposto enumerativo. Não confunda o aposto enumerativo com o aposto explicativo. Cuidado com isso, tá bom? Veja qual é a diferença, basicamente, do aposto explicativo e do enumerativo. Olha cá. Antes de aposto enumerativo, somente 2 coisas lhe interessam. Olha o vocábulo aqui, olha. 2. Tá certo? Então, eu quero saber quais são essas 2 coisas. O que é que eu faço? Eu vou enumerar. Uma, trabalho. Outra, o estudo. Olha cá. Por isso que é chamado de enumerativo, já está aqui, olha, numeral. Olha. Certo? Olha. Somente 2 coisas lhe interessam. Trabalho e estudo. Então, eu ponho aqui os 2 pontos. Observaram o sinal? Muito bem. Uso também para indicar a numeração de fatos. Veja, devemos levar em consideração os seguintes pontos. Aí eu venho, olha, trabalho em equipe, ponto e vírgula, desempenho individual, ponto e vírgula, disponibilidade para execução de projetos. Aí eu fechei o período com o ponto. Correto até aí? Perceberam bem? Bem, Marcelo, entendi. Agora, eu poderia, Marcelo, eu não vou falar dos 2 pontos, eu poderia substituir o ponto e vírgula presente aí no texto por uma vírgula. Vamos verificar? Devemos levar em consideração os seguintes pontos. Trabalho em equipe, aí aqui tem ponto e vírgula, não tem? Nós vamos já conversar sobre o ponto e vírgula. Poderia usar só a vírgula? Poderia. Desempenho individual, olha, ponto e vírgula. Disponibilidade para execução de projetos. Então o texto poderia ficar assim. Devemos levar em consideração os seguintes pontos. Trabalho em equipe, vírgula, desempenho individual, vírgula, disponibilidade para execução de projetos. Ponto. Então quer dizer que nesse caso eu poderia usar a vírgula no lugar do ponto e vírgula, ponto. A vírgula no lugar do ponto e vírgula, ok? Vocês observam que esse tipo de pergunta é muito frequente nas instituições, especialmente no CESP-UNB, ok? E na ESAF também acontece, nos seus itens ABCDE, hora, outra, ela põe. Ou seja, ela põe um sinal de pontuação e pede para substituir. Pode substituir as vírgulas por travessão, não é assim? Então, tranquilamente isso aí, ok? Então, nesse caso, eu poderia substituir ponto e vírgula por uma vírgula sem atrapalhar nada. Tudo bem? Ok. Mas ficou claro o estudo do ponto final, dos 2 pontos. Ok. Vamos agora para o ponto e vírgula. Acompanhe comigo.
Ponto e vírgula usa-se nos seguintes casos. Primeiro, minha gente, para reduzir, ou então, quando eu alongo o período, vamos imaginar isso, eu alongo o período, para que o meu leitor compreenda bem, por conta até mesmo da minha pontuação, eu devo usar o ponto e vírgula. Eu vou repetir para ver se você compreendeu. Se o meu período é alongado, e eu não quero prejudicar o entendimento do leitor, então eu uso o ponto e vírgula. Especialmente, se houver, além do ponto e vírgula, outros sinais de pontuação, como, por exemplo, a vírgula. Se isso ocorrer, eu uso o ponto e vírgula, que é para o leitor compreender bem o texto. Por quê? Porque quando a gente utiliza períodos longos, que eles não são tão prejudiciais, só são prejudiciais se eles não estiverem bem articulados, ok? Então, se o meu período estiver bem articulado, então ele não é prejudicial. Como é que eu articulo? Primeiro, usando a coesão textual, ok? Seja por meio de conectores e, claro, também por meio da pontuação. Então, quando eu articulo o período longo e ele tem ali a pontuação correta e o uso correto dos elementos coesivos, então eu não vou prejudicar a compreensão de ninguém. Tá certo aí? Então, cuidado com essa ideia de que não se deve escrever nunca em período longo. Cuidado. Se ele estiver bem articulado, é fundamental que ele surja, tá bom? Veja bem, observe a ideia do ponto e vírgula para separar orações coordenadas de certa extensão. O período é alongado, então eu vou reduzir esse período. Veja lá. A sociedade moderna encontra-se dividida. Olha os dois pontos aqui, olha. Perfeito? A sociedade moderna encontra-se dividida. O capital, aí veio com a vírgula. Observe essa vírgula. O capital, tão essencial para a manutenção do indivíduo. Olha a outra vírgula aqui, olha. Primordial para a realização dos seus desejos. Agora surgiu o ponto e vírgula. Observaram? Muito bem. Por que surgiu o ponto e vírgula? Veja, o capital, houve uma explicação. Então, é essencial para a manutenção do indivíduo. Primordial para a realização dos seus desejos. Mas não é só o capital. Qual é o outro? A qualidade de vida. Certo? Aí surgiu novamente, ou surgiram as vírgulas intercalando. Olha cá. Necessidade psíquica, almejada e considerada indispensável para uma vida harmoniosa. Porém, somente 20% das populações gozam dos dois privilégios. O que é que nós observamos? Marcelo, nós observamos o seguinte, que ele mencionou dois pontos, okay? O capital e a qualidade de vida. Dois aspectos. Pronto. Se, porventura, ele não tem usado ponto e vírgula aqui, então ele causaria um prejuízo para a compreensão. Por quê? Porque eu teria só vírgula, vírgula, vírgula. E aí eu não saberia qual era o tema explicativo e qual era o tema ao qual ele queria fazer realmente referência, tá certo? Como ele colocou ponto e vírgula, então eu percebi que um é o capital e o outro é a qualidade de vida, correto? Deu para entender isso aí? Então, atenha-se quando o período for alongado, para que você faça a pontuação correta e a partir daí o leitor possa compreender o seu texto, tá bom? Muito bem. Uso também o ponto e vírgula para separar itens de uma enumeração, de uma lei. Artigo 278. O requerimento será instruído com 1. Os documentos comprobatórios do domínio do requerente. Ponto e vírgula. 2. As provas de quaisquer atos que modifiquem ou limitem a sua propriedade. 2. Olha o ponto e vírgula. E, por fim, a planta do imóvel, cuja escala poderá variar entre os limites, ok? Compreenderam os sinais? Ponto. 2 pontos, ponto e vírgula. Muito bem, minha gente, é isso aí. Próximo encontro eu volto com o estudo da vírgula, ok? Um abraço e até lá.